Oi, gente, paz e graça. Voltamos aqui com o Sextou com o Redentor, que é o podcast da Presbiteriana Cidade Universitária aqui em Salvador. A gente vai pedindo a você para se inscrever no nosso canal, para curtir, compartilhar o nosso conteúdo. Você vai encontrar muita coisa boa aí no canal que nós temos no YouTube e nos siga também no nosso Instagram. Esse é o segundo podcast desse modelo aqui no estúdio. Nós tivemos há 15 dias atrás a presença do músico Ennio de Hungria. Nós falamos aqui da música como uma expressão da arte. E hoje nós estamos muito felizes por poder receber aqui nosso irmão querido, regueiro raiz do Recôncavo da Bahia, daquele espaço, pedaço de chão muito abençoado, multicultural, Nengo Vieira. Boa noite, Nengo. Boa noite, pastor Adilson, toda a sua equipe. É uma grande alegria estar aqui nesse podcast, onde Deus tem usado esse canal para pulverizar o Evangelho, pulverizar boas novas do reino. Eu me sinto muito honrado de fazer parte desse projeto, ver com alegria que nós estamos aqui para fazer o nosso melhor. Muito bem. Nengo, a gente tem naquele espaço do nosso estado, o estado da Bahia, aquela região do Recôncavo, de forma especial, Cachoeira, um espaço de multicultura, de música, de arte, de dança, de tanta coisa boa, não é? E Deus lhe deu esse privilégio de nascer ali. Até que ponto, Nengo, Cachoeira exerceu influência na sua formação enquanto músico? Nós sabemos um pouco da sua história e sabemos que no seu berço já existia gente trabalhando os acordes, não é? E guardando aí no seu coração a boa música. Mas o que é que você fala sobre essa influência de Cachoeira e da cidade de Cachoeira na sua formação? A Cachoeira é um ponto referencial, né? Cachoeira, o rio Paraguaçu, ele é navegável até Cachoeira. Então Cachoeira tornou-se um ponto de base para desenvolver todo esse empreendimento cultural que o senhor acabou de mencionar. Os portugueses vieram, trouxeram a mão de obra dos africanos, ali já tinham os índios, né? E a partir daquela miscigenação, a partir daquela mistura, né, a Cachoeira tornou-se um polo, né, comercial, um polo de movimento de construção de civil, né? Hoje você vê a arquitetura de Cachoeira, é singular, é uma cidade tombada, é um patrimônio nacional, né? Cachoeira hoje virou um ponto turístico, né? Então todo esse desenvolvimento que desencadeou com essa mistura de miscigenação, de raças, de cultura, consequentemente isso veio enriquecer. E as pessoas que ali, né, foram geradas dentro daquele ambiente propício, né, banhada pela doces águas do rio Paraguaçu, eu me sinto uma mistura dessas etnias, né, onde minha veia corre um ritmo africano que é singular, é predominante, né? O sarará, ele traz essa veia híbrida, né, no ritmo, que é o ponto crucial do africano. O africano tem essa peculiaridade no ritmo e na melodia. O africano precisa de harmonia para poder fazer as coisas acontecerem, né? E o português, o europeu, ele trouxe esse conceito harmônico, né? Onde a minha natureza, por incrível que pareça, dentro dessas três linhas da música, ritmo, harmonia e melodia, eu tenho uma conotação em harmonia muito evidente, harmonia e ritmo. Inclusive com 6, 7 anos de idade, antes de pegar no violão, eu fazia a minha bateria em casa e até hoje eu sou fascinado por bateria, né? Então eu vejo que eu sou um resultado dessa mistura, né? Dessas etnias, dessas culturas, e ali predominantemente a cultura afrodescendente, né?
ela predomina, né? Cachoeira é uma cidade de movimentos culturais que até hoje sobrevive. Você vai em Cachoeira, Cachoeira é um museu preservado, infelizmente, né? Eu ainda espero em Deus que alguém que vai administrar aquela cidade não veja a cidade com os olhos só políticos, mas que olhe a cidade com os olhos mais sensíveis à cultura, às pessoas que são sinceras, que fazem a música com verdade, né? Como nós fizemos e continuamos a fazer, né? Mas eu morei 10 anos em São Luís e eu vi ali, pastor, o governo do estado criando o Museu do Reggae, né? Fazendo a documentação de todo aquele legado que a história do Maranhão, né, traduz. Eu acho que Cachoeira já está na hora de ter um museu do reggae, porque artista e pessoas competentes não sobra, né, ali de Cachoeira. Cachoeira é esse berço cultural. Eu só me sinto, né, privilegiado e agradecer a Deus por ter nascido ali naquele lugar. Muito bem, Nego. A gente está falando um pouco sobre a história do cantor, compositor, músico Nego Vieira, e nós criamos uma ideia do antes e do depois, né? Estamos ainda no antes, para que o tempo se encarregue de falar um pouco de quem foi e de quem se tornou Nego Vieira, né? A sua história por si só é muito bonita, e aquilo que Deus resolveu fazer em sua vida e o que Ele tem feito na sua vida é de fato algo muito extraordinário. Então, Nego, além desse berço de cultura que é a cidade, além dessa influência que você teve, a proporção da sua família, do seu próprio pai, não é? Músico, que imprimiu em você essa identidade musical, a gente vai percebendo também que você conviveu com pessoas na década de 70 e na década de 80 que fizeram muita diferença para que Deus estivesse lhe preparando para que você se tornasse quem você é hoje, né? Fico me lembrando aqui do Cine Calmon, do próprio Edson Gomes, do Lazo, dentre outras pessoas que influenciaram na sua formação. Como é que foi esse despertamento, agora não mais para um Nego Vieira que está trabalhando numa questão mais recolhida, não é? Mas agora uma projeção em um momento em que o reggae está, de alguma forma, exercendo a sua influência em todos os cantos. A gente tem no final da década de 70 a música, ou o gênero musical reggae, ultrapassando fronteiras com Bob Marley, e isso vai chegar também no recôncavo da Bahia, não é? Como é que você vê a participação dessas pessoas na sua formação musical? Pastor, tudo aconteceu de uma forma muito espontânea e muito natural, né? Quando eu percebi que eu poderia fazer algo com a música, né, de forma autoral, de forma pela linha de composição, porque o instrumento foi minha primeira relação com a música, foi através do instrumento. Esse instrumento daqui, o violão, eu aprendi sozinho, tomando cascudo do meu irmão, mas as coisas aconteceram e eu fui desenvolvendo, e eu comecei a compor, né? E quando eu conheci, né, me cruzei nessa busca pela música reggae, porque o reggae mudou muito minha forma de compor, minha forma de encarar a música. O reggae mudou de forma decidida e decisiva a minha relação com a música. Eu sou pessoas que já absorvi muitas referências de música, não só brasileira, mas também americana, né, inglesa principalmente, Beatles, essas coisas. Mas quando a música do Bob Marley ela ecoou dentro da minha alma, foi algo que houve uma identificação pelo fato de eu ser uma pessoa
né, afrodescendente. Então a África ela ecoou com mais evidência dentro dessa tradução da música. E a música do Bob Marley é uma música refinada, é uma música rebuscada, é uma música que é simples, mas tem uma profundidade que nem o Dorival Caymmi, que nem o João Gilberto, tem essa peculiaridade de refinamento. E Jacó do Bandolim, então essas pessoas, eu fico fascinado com essas pessoas, né? Então Bob Marley ele foi um influenciador decisivo na minha vida. Então quando eu passei a fazer música autoral, né, buscando uma identidade, porque a coisa mais difícil é você ter uma identidade, né? Hoje você vê grandes compositores que também tiveram essa transição para saber quem é realmente, de fato, a pessoa. Então, nessa busca, eu me cruzei com pessoas que também têm os seus valores, né? Têm as suas qualidades, e que juntos nós sonhávamos esse sonho de fazer algo autoral. E para você fazer algo autoral, você vai sofrer, você vai passar por muitos obstáculos, muitas barreiras. Então essas pessoas foram pessoas coadjuvantes que me auxiliaram, que acreditaram nesse sonho, né? Cada um com a sua fonte de sonhar, e juntos nós sonhávamos ali, passando por necessidade, passando por desafios, de escassez, de oportunidade, de todos os aspectos, aspecto técnico, aspecto de projeção, aspecto de mídia, e haja vista que a Bahia, assim como Salvador e Cachoeira, são dois polos culturais que já têm uma linguagem própria, que já têm uma musicalidade própria. Eu vi tudo isso acontecer, o Axé Music, né? o pessoal que explodiu com a música que a Bahia dá o tom, né? Toda essa geração que mudou a história da música brasileira. A Bahia tornou-se um polo cultural de exportação, né, para a Europa, para os Estados Unidos, para tudo quanto é canto do mundo, e isso revolucionou. Então imagine você pegar umas pessoas que vieram lá de Cachoeira para fazer do reggae, que é uma música que não é daqui, é uma música da Jamaica, e você acreditar nesse sonho e romper todas essas fronteiras e essas barreiras, né, locais que você precisa confrontar. São desafios que a gente morria de fome, a gente passava necessidade, mas a gente nunca deixou de sonhar, a gente nunca deixou de acreditar. Eu ainda sonho, pastor, eu ainda sonho com esse trabalho, mesmo depois de toda essa vivência, de toda essa experiência. Mas eu escolhi um veio, né, tem uma passagem lá em Efésios que diz que o curso deste mundo, né, é diferente do curso do Evangelho. Então a gente hoje vive na contramão, a gente vive no contrafluxo disso que o mundo engendra, disso que o mundo intenciona para que aconteça. Hoje você vê muitas coisas acontecendo dentro da música, que a música perdeu valor, perdeu qualidade, a imagem está prevalecendo, as coisas mais promíscuas estão se estabelecendo. Então quando você vem com uma música sincera, uma música verdadeira e falando de Deus e do Evangelho, aí os desafios aumentam, né? E isso só me deu um encorajamento para dizer que quem me impulsiona já é vitorioso, né? Cristo venceu a morte, que venceu todos os obstáculos, e é por isso que hoje eu estou na idade que eu estou, na maturidade que eu estou, e eu me sinto menino, me sinto como algo que vai acontecer, que vai explodir. Eu estar aqui num podcast desse, com essa visibilidade, com essa oportunidade de falar para o mundo todo, porque a internet de hoje pega em tudo quanto é canto, né, do mundo. Então as pessoas vão saber que aqui em Salvador existe um cachoeirano que um dia sonhou fazer música de verdade, né? E hoje, através do reggae, que veio da Jamaica, mas achou um campo fértil ali em Cachoeira, sementes, né, férteis e prósperas, e hoje os frutos estão aparecendo. E esses frutos não vêm da mídia, esse fruto vem de uma relação com o Espírito Santo, que não precisa tocar na rádio, não precisa passar na televisão, não precisa da mídia secular para acontecer. Basta você carregar isso. Quando você se torna um carregador dessa glória, quando você carrega essa arca da aliança nos seus ombros, não mais no ombro, mas agora no coração,
as coisas vão acontecer. Uma hora dessa, Deus vai tirar da gente lá de trás da malhada, como está colocando aqui nesse podcast aqui, Amém. tudo prontinho, tudo lindo, para ter essa liberdade de falar com um homem que tem essa experiência e que dá toda essa cancha de tipo assim, pode falar à vontade. Isso é vitória, meu irmão. Glória a Deus. Nego, me diz uma coisa, a década de 80 do século passado foi uma década de muitas mudanças na sua vida, não é? Sim. Primeiro, em 82, não é? Quando você se lança para uma carreira solo, não é? Depois, em 86, você se casa com a Valéria. Não é? Fala um pouco da década de 80, do Nego Vieira, não é? Da sua experiência com Remanescentes, a sua experiência agora como um sujeito casado, né? E sustentando família e vivendo da música, porque assim, tem muita gente que quer viver da música e termina se esbarrando nas dificuldades natural de manutenção, né? Fala pra gente aí como é que foi se lançar, porque assim, são dois desafios, né? Se lançar para a carreira e imediatamente contrair núpcias. Tem muitos artistas, muitos músicos qualificados que eles temem muito, ele tem uma certa fragilidade e insegurança em assumir aquilo que ele é, aquilo que ele tem. Prefere ficar atrás das cortinas, atrás de alguém que já tem uma performance melhor do que ele, fica ali escondidinho, ganhando seu cachezinho. Quando eu me propus, pastor, de não mais ser músico acompanhante, eu agora vou ser músico do meu trabalho, vou arranjar meu trabalho, eu vou compor meu trabalho e vou cantar meu trabalho. Então foi uma decisão que isso foi um processo, não foi algo que eu de uma noite para o dia, foi algo vivenciado, algo que foi projetado, algo que foi desenvolvido, que foi desencadeado. Em 86 eu estava em cima de um palco lá em São Félix, tocamos na micareta, de repente o vento sopra e traz essa figura do meu lado, ela ficou apaixonada pela banda. Você vê que as coisas, tudo aconteceu de uma forma muito, muito espontânea, muito natural. Ela ficou apaixonada pela banda, ela já era uma profissional, né, de tocar em trio elétrico, de ganhar um dinheirinho para poder sobreviver num trio elétrico de nome na época, né? E ela largou tudo, abriu mão para sonhar comigo esse sonho, né? Então ela também está comigo há 38 anos, pastor, sonhando esse sonho. E vivendo a realidade, vivendo dos desafios, aquilo, né? Que Deus vai colocando na vida de Aí nos casamos, né? Assumimos esse relacionamento. Ela já veio com um kit família, né? Com um casal, né? O menino que é o mais velho, que é o Felipe, hoje tornou-se o nosso baterista oficial, né? E a menina, que é a segunda, que mora na Espanha, que tem 2 filhos. E depois eu com ela fizemos 3 meninas. Aí ficamos, eu e ela, mais 5 filhos. 5 e 2 são 7. Olha aí, a plenitude de Deus. Amém. Dentro da minha casa. Amém. Né? 7 pessoas sendo alimentadas de pão e água, mas nunca faltou pão, nunca faltou água. Pão é o alimento e água é a bebida, né? E sobrevivemos, somos sobreviventes de toda essa escassez, e hoje Deus coloca a gente numa condição muito melhor, sabe? Voltando para a Bahia, morando no Canela, né? Com carro na garagem. Os netos tudo bem criados, são 9 netos, pastor. Família abençoada. E 5 filhos, entendeu? Então é o Salmo 128, né? E verás, né, como a sua mulher como planta de oliveira, como uma videira à roda da tua mesa, e os teus filhos como planta de oliveira, né? E a paz, o filho dos seus filhos verás. Eu já casei meu neto, eu estou para ter bisneto. Coisa maravilhosa. Né? Então é aquela coisa, eu creio no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Deus está fazendo a obra, né? Deus Na descendência de Nego. Nego, o que é que você traz como lembrança dessa nova musicalidade, né? Vamos pensar no novo, porque a coisa começa a surgir na década de 70 na Jamaica, né? Percorre a Europa, vai para a Inglaterra, até por influência paterna, o pai de Bob Marley, e ele terminou ficando por ali um tempo, né? Mas chega aqui também, não é? Diferentemente dessa rapidez, né? As coisas hoje são processadas na velocidade da luz, mas chegou aqui. Então, o que é que você traz como lembrança? O que é que você podia tocar para a gente agora à noite, da década de 80?
Eu queria pontuar algo aqui interessante, pastor, porque quando eu comecei a compor, como eu te falei que eu tenho uma relação com a harmonia muito desenvolvida, né? Toquei muito João Gilberto, muita bossa nova, então eu tenho uma base, toquei muito em barzinho, Milton Nascimento. Então quando eu comecei a compor de certa forma, trazendo uma complexidade no conceito harmônico, fazendo tons abertos, como tons assim, ó. Eu nunca toquei essa música com a banda. E essa canção é lá dos meados de 83. Você entendeu? Já tem um tempinho. Amor de Coração. Olha que canção, viu? Que maravilha. Nem... Essa tava onde, rapaz? Porque assim, está... eu já sigo você há muito tempo. Isso daí é um tesouro escondido. Então são pérolas que a gente guarda em nossa coleção. Nossa, que espetáculo, viu? Né? Que ela vai entrar no próximo projeto. Rapaz, mas é uma música sensacional, gente. É uma canção que eu compus em 84, essa canção, agora que eu me lembro, compus em São Paulo. E essa canção, depois que eu conheci ela, a gente fez essa linguagem assim, falando do amor de coração, do amor de Deus, né? Então venha com a gente, né?
Eu estou impressionado. Você é parte do todo. É muito bonita a música, é de uma profundidade. Porque assim, tem muitas definições sobre música, né, gente? Assim, uma das definições que nós tivemos aqui com o Ennio de Hungria, no último podcast, porque a gente estava trabalhando música como expressão da arte, né? E ele redefiniu esse conceito, dizendo que a música é uma expressão intangível da arte. Porque se você for juntar os pedaços para uma composição como essa, e como o nosso ouvido reclama, quando uma notinha sai do esquema, a gente fica impressionado, né? Assim, é uma coisa que vem do céu, uma música é celestial. Eu pergunto, pastor, essa música parece com o quê? Não sei. Essa música lembra... Não tem. Não tem Bob Marley, não tem tudo que eu... É uma coisa nossa. É uma identificação dessa originalidade que nós carregamos hoje, a nossa identidade. Uma canção que eu compus em 84, quantos anos se passaram? E a canção está aí, ó, novíssima, em folha. São 40 anos. Né, 40 anos. 40. Agora eu vou dizer uma coisa para você, Nemo. Eu acompanho seu trabalho, né? Eu sou um afeiçoado pelo gênero. Estudioso também do gênero. Daqui a pouco eu vou apresentar aqui para os nossos ouvintes, né, essa obra. Né? Eu assisti há pouco One Love, Bob Marley, né? E é um recorte de 2 anos apenas. E como eu sou um biógrafo dele, gosto de estudar, eu senti falta de muita coisa, mas isso é para outra hora. Com certeza, é pouco tempo para muita coisa. Né? Exato. Mas veja, a sua música reggae, ela é de uma originalidade e criatividade, que eu escuto muito, né? O gênero musical. E eu gosto de apurar os sabores melodiosos. Meu irmão também é assim. Eu gosto de apurar. Então, assim, o som do carro tem que ter qualidade para o fone de ouvido. Eu desço para caminhar de manhã, ponho o fone, porque eu quero ouvir os detalhes, né? E a sua música, ela é muito cheia de detalhes. Você tem que ter qualidade de áudio para captar tudo. Então, tem uma das suas músicas, que eu não me lembro agora, me foge a memória, que começa com um apito de índio, meu irmão. Mata Atlântica, Mata Atlântica. Começa com apito. Eu disse assim, rapaz, como é que usa o apito para música? Assim, Deus me deu essa criatividade. Força do Leão também, né? Não, é Paz e Amor, né? É aquele apitozinho de madeira. Do índio. Até o tipo de apito eu sei qual é. Não é? Então, mas vamos lá, vamos caminhar, né? É muita coisa para pouco tempo, né? E essa conversa tão boa assim. Vocês já presentearam os ouvintes do podcast da Cidade Universitária com essa pérola de raro valor. Essa música inédita, é uma música celestial. Coloquei aí na internet. Eu nunca toquei essa música com banda, pastor. Nunca nem ensaiei essa música. Espetacular. Entendeu? E assim, além da harmonia Arranjo conjugal, pronto. tem a harmonia musical entre vocês, né? Porque aqui no improviso as coisas vão fluindo. Arranjo pronto, contrabaixo pronto, solo de guitarra pronto, sabe? A concepção pronta do arranjo, a música está pronta. É só chegar aqui com a banda, com 3 ensaios eu gravo a música, está pronta. É só chegar e olha isso aqui, ó, a bateria, essa levada, pá. Pois eu vou lhe pedir uma gentileza, presenteie seu público, tire da caixa, do baú, bota esse negócio aí pra gente, porque é coisa boa demais, maravilha. Mas bem, vamos sair um pouquinho da década de 80, né? Bora. Remanescente 80, né? Remanescente começou final de 80, 85, 86. Quando a gente for falar sobre Remanescente aqui, eu quero conversar com vocês um pouco sobre essa questão dos desigrejados. Porque assim, eu criei uma conexão de ideias, de temas, entre esse momento da sua vida, que você já começa a ter uma percepção do Evangelho, né? Tomar a Escritura para ler, mas que cria um movimento entre vocês, com o Cine e outra galera que estava ali junto, não é? Vocês tinham reservas com a igreja, não é? Não queriam estar no ambiente religioso. Eu acho que se fosse hoje seria bem pior, viu? Muito pior, infelizmente, né? Eu acredito que você estava se conservando, se preservando
de se magoar, de se machucar, O de ter a vida... O senhor está falando aí, pastor, é tanta coisa que passa em minha cabeça, cara. Tanta coisa que passa na minha cabeça sobre a questão de você se propor a falar do Evangelho, né? Aquele que leva a preciosa semente chorando, né? E com dificuldade, porque ninguém quer sofrer como Jesus sofreu. Ninguém quer roer o osso do cordeiro, né? Todo mundo quer falar de Jesus, do amor, que é lindo nessa parte, muito plástica, né? Muito bonito, muito aceitável. Mas quando você diz assim, rapaz, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, porque o choro é o resultado das barreiras que você vão ter que transpor. Como diz o Álvaro Tito, não há barreira. Então você vai passar por todo tipo de situação, humilhação, rejeição, como Jesus passou, né? Você não é aceito, você vai ouvir no seu ouvido, rapaz, muda disso, muda, larga isso. Minha mãe dizia assim, rapaz, tira Jesus desse meio, tira Jesus desse negócio, deixa Jesus fora disso, você entendeu? E quando você veste a camisa do Evangelho, meu irmão, é isso, cara, isso aí, uma música dessa, uma verdade dessa, cara, não é porque sou eu não, pastor, mas não passa, há uma barreira que fica ali contendo, mas é aquela coisa, cara, quanto mais contém, mais o fluxo da intensidade da verdade, ela vai aumentando. Perfeito. E vai chegar um momento que nada vai resistir, vai chegar assim, ó, e vai espalhar, como está espalhando. O que é isso? Onde estava isso? Você entendeu? Perfeito. Eu creio nisso aí, cara. Perfeito. O Evangelho, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo veio, a ressonância do Evangelho está até hoje, cara. Sabe qual foi a explosão do Evangelho? Foi Jesus na cruz. Sim. Jesus, ele titubeou ali, pô, cara, não vou passar por isso não, tremeu nas bases, se sentiu desamparado pelo Pai, naquele instante. Poxa, por que me desamparaste, Senhor? Para eu passar por essa necessidade, por essa situação, mas filho, não seja feita a minha vontade. Aí ele se entregou, cara, se deu ali. É ali, cara, que é o ponto crucial do Evangelho, é isso. É verdade, né? Entendeu? Na realidade, Cristo estava ali, né? Naquela expressão, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Experimentando a morte eterna no nosso lugar. Exatamente. Não é? Pagando o preço da nossa dívida. E isso tem uma ressonância, a mensagem da cruz. E o interessante é de que essa mensagem, a proporção do passado tempo, ela vai se reinventando, mas mantendo a mesma essência. Porque imagina só, né, que chegou década de 80, tem a explosão da música jamaicana, desse gênero tão encantador. Na década de 90 a coisa começa a fluir e começa... Que no filme eles não falam que Bob Marley no final se entregou ao Evangelho. Exato. Inclusive o sepultamento de Bob Marley foi feito, o ofício fúnebre, por um bispo anglicano. Ele se entrega antes da sua morte e se converte de fato. Eu até brinco quando a gente está estudando soteriologia aqui na nossa igreja, que diz assim, olha, quando vocês chegarem no céu, vocês vão encontrar o Bob Marley lá, porque ele, antes da sua morte, teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Uma das vocalistas dele, a Judy Moore, ela se converteu. Hoje ela é evangélica, a Judy. E a Judy conta o depoimento dela, né, que Bob, no final da morte, Rita Marley liga para ela, ela fala isso, ela conta isso. Então essas coisas o inimigo esconde, porque o que passa no filme é o legado daquela religião do rastafarianismo. Entendeu, cara? Tanto como os filhos e a mulher, a Rita. Então, o filme foi feito para a família de Rita e os filhos. Exato. Ali. Há uma negação, inclusive... Não entrou Demian, não entrou Júlia, não entrou o outro filho, não entrou ninguém, só entrou Zig e Stephanie Marley só. E nem a parte das lutas, né? E quando ele está buscando encontrar uma afinidade com o gênero, quando as coisas estão sendo construídas ainda, há uma negação também da essência da história.
Porque a essência da história não é o triunfo. O guitarrista... O que dá significado são as lutas que são retiradas de todo o processo. Né? O músico como o Anderson é citado na banda, o cara, um dos guitarristas que sobreviveu ali, passou por toda a trajetória do cara, nem é mencionado. Então essa coisa de direitos, de valores, de dinheiro, a Paramount fazendo aquela baita daquela produção. Então, visivelmente, né, aparentemente, então um filme bonito, um filme comercial, mas a verdade não foi falada não, porque nem aquele documentário aí do Reggae Resistência que a TVE, juntamente com o pessoal que produziu, não contou a verdadeira história. Mas Deus me pediu para escrever um livro, pastor. Esse livro eu vou escrever, contando tudo. Maravilha, maravilha. Eu quero, inclusive, já que a gente está falando sobre o filme, né, sobre a história do gênero musical, que tem a sua relação com o movimento Rastafari, né, eu quero indicar para você esse livro do Carlos Albuquerque. Se você quiser conhecer a história do reggae, você pode comprar o Eterno Verão do Reggae. Esse livro é muito bom, e inclusive assim, ele me criou alguns obstáculos quando eu fui assistir o filme, porque aqui você tem a história do movimento completo, da Jamaica à Cachoeira, passando por Maranhão, tudo isso. Então está aqui o Carlos Albuquerque, ele deu esse presente. Tem pouca coisa traduzida para o português, né? Tem um historiador que agora está produzindo alguma coisa sobre o rastafarianismo, inclusive ele está numa segunda edição de um livro que eu me interessei em ler também, mas sobre o gênero musical. Inclusive aqui você vai ouvir falar um pouco sobre Ragamuffin, não é? Que é um movimento também que está ali na década de 70, na década de 80. Eu não sei nem como definir o Ragamuffin, mas ele está caminhando junto com esse gênero musical, o reggae, não é? Então você vai conhecer um pouco, se você tiver interesse, obviamente, comprando esse livro aqui. Mas bem, Nengo, vamos para a década de 90? Vamos. Porque em 94 as coisas começam a mudar, né, Nengo? Eu decidi a imprimir e assumir a minha música autoral, né? Foi quando eu conheci algumas pessoas, que o senhor mencionou aí, pessoas que juntamente sonhamos juntos e construímos juntos algo que mudou a nossa vida, que mudou a nossa história. Uns estão mais evidentes do que os outros, mas cada um encontrou o seu veio, né, a sua nascente, e hoje cada um está destilando o seu rio através da sua nascente, cada um com a sua qualidade. E eu continuo no meu rio, né, fluindo aí nas minhas correntezas. Foi quando em final de 87, final dos anos 80, nós fundamos pós o Estúdio 5, aquela experiência de músico, com Jair Soares, Rudy Brito, que foi uma experiência muito, muito maravilhosa. São os dois músicos e o próprio Albertinho também, que era o baixista da época do Estúdio 5, foram músicos que nós convivíamos junto como se fosse uma família. E ali começou aquele conceito, porque esse tipo de vivência, pastor, hoje em dia está extinto, acabou. Você tem uma casa onde o movimento musical se desencadeia, né? Clube da Esquina, Novos Baianos, Bob Marley The Wailers, você entendeu? Essas coisas, o movimento da Bossa Nova, esse agrupamento de pessoas que faz com que algo aconteça e muda a história. Isso aconteceu com a gente, quando a gente se unia para fazer música. A gente ensaiava, pastor, no escuro, propositalmente, ninguém via ninguém. A linguagem era o som. Que massa. Todo mundo no escuro. A gente fumava um beck, ficava sensível à musicalidade, e ali o processo criativo ia lá para cima. E a gente criamos muitas coisas, entendeu? Então, quando nós criamos o Remanescente, a gente já tem essa base. Porque o meu trabalho passou a ser o lastro da banda Estúdio 5, mas o trabalho do compositor era Nengo Vieira. Depois, no final do Estúdio 5, que Rudy Brito e Jair Soares passaram a compor, mas o grande lastro do repertório do Estúdio 5 eram minhas músicas. Bastamém, Galinha, Cigana, sabe? São João Menino, era um repertório, Choque para Dois, sabe? Era tudo, né, só para me satisfazer, com meu querido compositor, amigo, irmão lá de Santo Amaro, Carlito Profeta, o qual nós
criamos muitas canções juntas, porque eu tinha a habilidade de compor a música pela melodia, com os acordes. Ele vinha, era um letrista maravilhoso, né? E escrevia as músicas, muitas casamento músicas. Massa, hein? Entendeu? Uma pessoa do Recôncavo, de Santo Amaro, né? Então, essas parcerias só veio enriquecer, só veio ganhar maturidade, ganhar mais corpo dentro da sua ideia. Então, quando eu comecei a compor música e letra, foi algo que foi desencadeado a partir disso. Eu tive um processo que eu fazia só música, a melodia, com um parceiro letrista, depois eu passei a ser o autor da canção, da melodia e da letra, que hoje os nossos CDs, graças a Deus, define essa linha autoral do Nengo Vieira. Você ouve uma música, você vai dizer, poxa, esse cara é o Nengo cantando aí. É fácil, viu? É interessante, Nengo, porque assim, quando você está estudando teologia, né, buscando definir, por exemplo, o autor de uma carta, uma das formas que você tem para identificar quem é o autor daquele autógrafo é o estilo literário. Olha. Por exemplo, as cartas de Paulo, as 13 a identidade, cartas. Né, pastor? Exato. A identidade de Paulo está marcada ali na forma dele escrever. Tanto que há pessoas que acham que a carta aos Hebreus é de autoria paulina por causa do estilo literário. É como a música do Nengo Vieira. Isso aí. Não é? Então, 94, Nengo, você tem uma experiência de conversão. Fala pra gente como é que foi isso, Nengo. Então, depois que nós criamos e fundamos o Grupo Remanescente, juntamente com o Tintim Gomes, que é o falecido irmão do Edson Gomes, foi ele que trouxe, na verdade, foi um instrumento de Deus que trouxe o Evangelho para o nosso meio daquela forma alternativa. A gente fumava baseado e lia a Bíblia. Lia a Bíblia e fumava baseado, isso era a nossa rotina. Passamos um bom tempo nessa prática, né? E a palavra, né, ela é uma água que água mora em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então eu sou fruto dessa intervenção, né, da vida do Tintim Gomes em nosso ambiente. Ele era um evangelista, assim fluía o evangelho, sabia muito do evangelho. Maravilha. Né? Mas é isso, eu abracei e até hoje está aqui com isso, né? Então nós formamos o grupo Remanescente. A palavra remanescente foi tirado do livro de Romanos, capítulo 9, versículo 27, que diz: ainda que sua semente seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. No livro de Sofonias também ele fala sobre essa semente remanescente. Então, remanescente é a sobra, é uma parte de um todo que você preserva, que você dá uma continuidade, né? Eu sou remanescente do movimento do reggae, do Recôncavo. Então, você vem você é parte daquilo ali. Então nós nos sentíamos parte desse plano de salvação de Deus, como remanescente, né? De forma alternativa. Nós não congregávamos nas igrejas oficializadas, mas nós fundamos uma igreja alternativa, né? Onde a gente tinha os nossos usos e costumes, né? Da nossa forma, da nossa maneira, mas Deus sempre deu corda na pipa, né? Deu linha para saber até onde isso ia. E quando Deus puxou a linha, meu irmão, os que estavam mesmo fixos, permaneceu, né? Os que não ficavam, escolheram outros direcionamentos, entendeu? Porque, pastor, eu tenho aprendido o seguinte, cara: uma coisa é você falar de Deus, outra coisa é você se deixar ser usado por Deus. Verdade. São duas coisas muito distintas. Então, o homem ele pode ditar a sua forma de viver, de pensar, de agir, mas quando você se submete ao Evangelho, você se torna servo. E servo, querido, é um empregado, é aquele que serve alguém, que é o patrão. Quando você diz assim: o meu patrão é Jesus, Jesus mandou fazer isso, você vai obedecer. O seu chefe, o seu servo, ele veio como o quê? Como um servo do Pai. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, quando você cresce em maturidade, em experiência com o Evangelho de Cristo, você se torna uma pessoa que vai servir as outras. Verdade. Você vai servir, você vai ser a escada, o trampolim para alguém. Você vai, porque o conceito do Evangelho é tudo inverso ao conceito do mundo, né? Para subir você tem que descer, para ganhar você tem que perder, para viver você tem que morrer, entendeu? Para ser exaltado você tem que se humilhar. Quem quer ser o primeiro que seja o último. Ser o último. É assim, cara. Verdade, verdade. Você entendeu?
Nego, 98, Somos Libertos. Eu acho que nesse período você já tinha experimentado, né, de uma ação supranatural, poderosa do Espírito Santo na sua vida, porque, nego, a gente sabe, esse período, né, eu também sou desse período, eu perdi alguns amigos, morei na Cidade Baixa, lá no Caminho de Areia, e alguns amigos se enveredaram pelo caminho das drogas, começaram utilizando maconha, depois se enveredaram pelo pico, porque era, na época se usava Injetável, muito, né? Droga injetável, então foi quando se disseminou muito o HIV. Outros que tinham uma condição econômica começaram a usar cocaína. E eu sei que você teve uma experiência, né, Nego, de usar droga, tudo isso. Como foi, Nego, que o Senhor lhe tirou dessa condição, meu querido? O pastor, é algo inexplicável, porque as pessoas quando vê você se tornar um pastor, as pessoas definem por um ângulo que não conhece a sua experiência, não conhece a sua história, você entendeu? Porque não foi eu que escolhi para ser pastor, foi ele que me escolheu. Não foste vós que me escolheste, eu que vos escolhi, para que vades desfrutos e os frutos permaneçam. João 15. Então, pastor, essa experiência foi algo que veio desencadeando desde a época que o irmão do Edson, o Tintim, trouxe o evangelho para o nosso meio. Ele semeou, a Bíblia diz que um planta e outro rega, mas o crescimento quem dá é o Espírito Santo. Então, em 94, eu no fundo da minha casa, fumando um beck sozinho, eu e Deus. Não estava na congregação, não estava alguém falando, mas eu já sabia do evangelho, já conhecia o evangelho. Foi ali que eu me converti, pastor. Eu me converti ali. Eu tive encontro com o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou para mim: a partir de agora você não vai fumar mais, cara. Você acredita que passou uns dias, eu voltei a fumar, mas, tipo assim, tá vendo você que não é mais? Tá vendo que não tem mais graça isso? Tá vendo que não tem que mais não graça? funciona mais? Entendeu? Se eu disser para você que naquele dia de abril de 94 eu não fumei mais, eu estou mentindo. Eu voltei a fumar umas 2 ou 3 vezes no máximo, e cada vez que eu fumava dessa 1, 2, 3 vezes, o arrependimento era muito profundo. Já era. O que é interessante nisso Ela aí, né? está comigo aqui, ó. Ela conviveu tudo isso aí comigo. Não foi, Lívia? Você se lembra que a gente estava lá em Fortaleza? A gente estava no hotel, pastor. Eu achei no meio da caminhada, achei uma butucazinha de... Rapaz, o um inimigo pouquinho é de sujo, maconha. né? Botou no caminho. Aí eu peguei, levei pro hotel, cara. Cheguei lá no quarto do hotel, eu e ela. Aí enrolamos. Aí na hora de dormir eu fumei com aquela coisa, rapaz, rapaz, eu amanheci, cara. Arrasado. Estraçalhado, já era. Nunca mais. Glória a Deus. Nunca mais. Glória a Deus. Interessante, Nego, né? Até para as pessoas que estão escutando a gente, porque assim, quando a pessoa está vivendo esse estado de dependência, né, de entorpecente, seja ele qual for, vai bater nas portas para tentar resolver o drama, né? Clínicas, psicoterapia. A gente sabe que quando o Espírito Santo opera, já era. É libertação já plena era. e completa, não é? Já então, eu Se acredito... o Filho vos libertar. Verdadeiramente sereis filhos. Então, veja, Nego, a partir de 94 as coisas começam a mudar, e em 98 nós temos Somos Libertos. O que é que você traz para a gente em termos de música desse CD? Esse papo é gostoso, viu? É muita coisa para testemunhar. É muita coisa para pouco tempo, né? Tem uma passagem que diz assim que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você se enche de temor, cara. Quando você vai, por exemplo, eu estou com ela há 38 anos, fiel. Aí rola uma menina bonita, aí o temor vem. Não, já era, não tem como. Não tem como eu concluir o negócio. Porque o temor está ali, o temor é o princípio, E afastar-se do mal é a inteligência. Olha aí. Rapaz, é muita riqueza, né? Na poesia dos Hebreus. Deus, né? O que eu tenho para trazer, essa canção que mudou, que é o título da canção, é o título do primeiro CD, Somos Libertos, né? Que diz: caminhar em direção
caminho à salvação, dessa luz que é Jesus. Oh não, e Ele vem para nos dizer como se faz para viver, como se faz para sentir e amar e unir os irmãos. Yeah. Só Jesus é salvação. Caminho à redenção dessa luz que é Jesus, nosso amor. Quando a gente não percebe que o trabalho desses homens está longe do amor de Deus, e eu me sinto tão contente em cantar eternamente pro meu Deus que fez a terra e o céu. Pelo sangue nós somos, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus nós. Nessa maré mansa a gente pode se dar bem, esse sol brilhante a gente pode recomeçar bem. Nessa maré mansa a gente pode se dar bem, nesse sol brilhante a gente pode recomeçar. Não diga que o nosso amor, que um dia se acabou, que a gente não pode mais viver. Se o mundo já tem a paz, por Deus você é capaz de tudo novo recomeçar. Dessa maré mansa a gente pode se dar bem, desse sol brilhante a gente pode recomeçar. Nessa maré mansa a gente pode se dar bem, desse sol brilhante a gente pode nos cantando roots reggae, nos dançando roots reggae, nos Glória a Deus. Nego, vamos virar o século, né? Vamos sair da década de 90. As coisas continuam sofrendo transformações, né? Na sua vida, na vida da Valéria, na vida de toda a família. E 2002 vem o lançamento de mais um CD, que é o Mata Atlântica, né? Que é um CD que nós na época que queríamos assim, porque a gente sentiu que o Evangelho, há uma resistência muito grande para o Evangelho. Então a gente optou pelo tema ecológico. Entendi. Vamos por essa via da ecologia, que a gente vai passar aqui de fininho e a gente vai carregar a arca e eles nem vão perceber, quando pensa que não, a gente já está lá. Então a intenção foi essa, e fizemos a música Mata Atlântica, que fala um pouco dessa destruição, né, das nossas reservas, das nossas riquezas naturais, né, que o homem está dizimando os pulmões da terra, que são as árvores, né, e a Mata Atlântica é um ambiente que tem a maior biodiversidade do planeta, a Mata Atlântica, que vai do Rio Grande do Sul até lá o Pará, que está praticamente dizimada, é menos de 10% que ainda existe da Mata Atlântica, é uma películazinha muito... Então esse CD, ele abriu muitas portas, porque como o nosso trabalho permeia a linha divisória entre o Evangelho
e o mundo secular, a gente sofre pedrada dos dois lados, né, pastor? Perfeito. Pelo Evangelho as pessoas não vão entender, porque a Nego não se converteu, porque a ressonância a gente vai até um pouco lá no meio secular, né? E no meio secular, não, esse cara é pastor, não deixa esse cara passar aqui não. Não faz sentido ele chegar aqui. Duas fontes terríveis de resistência. Né? Eu acho que a mais angustiante, a gente está estudando aqui na congregação o livro de Neemias, né? Nossa, Neemias foi levantado por Deus para reconstruir, sobretudo, a dignidade do povo hebreu. E ele sofre muita resistência, mas a pior resistência que Neemias do próprio povo. Exatamente. Né? Um sacerdote que se levanta no meio do povo para dificultar o processo daquilo que Deus queria fazer. Eu fico imaginando a sua vida, né? Ele restaura o físico, a construção, sim, né? Ele restaura a dignidade, sim, restaura a história do povo que estava totalmente devastada, né? E ele restaura os valores, né? Que estava praticamente o pessoal se misturando, já não tinha mais referência. E Neemias teve a ousadia de dizer: olha, meu irmão, começa a separar tudo, começa a separar tudo, a partir de agora é aqui. Então o livro de Neemias para mim, cara, é o livro que fala sobre a reconstrução. E hoje a nossa vida ela é reconstruída todos os dias, né? Deus ele vai demolindo os valores de nosso caráter que não presta, que é o valor que envergonha a gente, né? O valor da vergonha, e começa o valor da dignidade, da honra, do respeito, né? Da credibilidade, de você, mais vale um bom nome do que muitas riquezas, diante da honra vai a humildade. Então essas coisas não têm preço. É a mesma coisa do legado. O legado não é aquilo que você deixa para as pessoas, o legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Perfeito. Que você construiu no caráter. Minha família hoje, minha filha caçula é uma pastora, a minha outra é uma presbítera, a minha filha caçula é pastora da Esteta, do meio. Então o meu neto é um diácono da igreja. Então eu e minha casa servimos. Amém. Eu e minha casa serviremos, não, porque Deus ele é desafiador. Tudo que Jesus fala, pastor, ele projeta para o futuro. Crê no Senhor e será. Tal. Você lembra da meretriz, a Raabe? Olha, quando nós viemos invadir Jericó, coloca uma fita de escarlate que sua casa será preservada. Então ela pegou a casa dela toda, os parentes dela toda, colocou na casa. Isso, cara, iria acontecer e aconteceu, mas ela creu e ela fez conforme a palavra dos servos de Deus. É a mesma coisa. Perfeito. Quando você começa a servir a Deus, você vê seu filho servindo, seu neto servindo. Quando você olha para trás, você diz: nossa, eu e minha casa servimos. O verbo sai do futuro e passa para o presente, né? Deixará o homem e sua mulher, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe, uniciar a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Você vai ter que construir uma convivência de relacionamento conjugal. Perfeito. Né? Eu e ela, hoje, 38 anos de vivência, pastor. Eu falei: aí, vamos lá no podcast. Maravilha. Coisa maravilhosa. Cansada, na vida diária, a gente está recebendo visita em casa, e lava prato, e varre casa, e passa pano no chão. Isso é desgastante. E compra comida, e faz comida, e lava prato, e cozinha suja, o tempo todo aí. E de noite está aqui no podcast. Obrigado, viu, Valéria? Está aqui com a gente. Amém, amém. É muito bom tê-la aqui, viu? Você é base dessa família, né, Nego? É tão bom ter uma esposa que é serva e que serve a Cristo, porque isso dá base para o seu ministério, inclusive, né, Nego? É muito importante. Mas veja, essa questão da música reggae, né, voltando um pouco ao tema do gênero, que é uma coisa que me interessa. Você vê que a conversa, ela toma um bocado de rumo, né? Já. Como é fluido, né? Não tem uma agenda, não tem um currículo, né? É o que rolar, é que está rolando muita coisa boa. Eu sei que também o pessoal está gostando. Então, o que é que acontece, Nego? O gênero musical reggae é a música da resistência, né? E
O discurso é o discurso do acolhimento, da inclusão, da equidade, não é? Isso encontra assento no Evangelho, né? Porque, por exemplo, você está falando de Mata Atlântica aí, né? A gente tratou no ano passado aqui em um retiro espiritual, lá na Vila de Santo Antônio, aqui no litoral, um lugar espetacular, sobre o tema responsabilidade ecológica do cristão. Parece que é uma pauta política para algumas pessoas. É como se a gente não tivesse nada a ver com o meio ambiente, não é? E uma das palestras que nós ouvimos lá com a nossa irmã Jane, que é bióloga, ela destacou que dos 10 limites planetários, 8 já foram rompidos. Ou seja, nós estamos caminhando para um caos e a igreja silenciada, sem tratar isso, porque quando vai tratar, entra uma conotação política. É como se você quisesse empreender a bandeira da política. O que é que você traz para a gente desse CD, Nengo, do Mata Atlântica? Então, o Mata Atlântica é um grito de alerta, entendeu? É uma trombeta que ecoa, que é uma música que não tem prazo de validade, porque o tema ecológico, né, é um tema que urge. Todos os dias você vê as florestas sendo dizimadas, né, as riquezas naturais sendo exploradas de uma forma irresponsável, de uma forma visando o lucro. Então, é difícil você ver esse trabalho que o senhor fez ali de conscientização das pessoas que são residentes da localidade, para eles ter o manejo com a natureza de forma sustentável, de forma que preserve, que eles se tornem os guardiões daquela riqueza, para que as outras gerações venham provar um pouco disso. Nós dizemos, que existia um pé de não sei o que, um jatobá que era imenso. Quando eu vejo aquela serra elétrica cortando aquelas árvores, aqueles troncos imensos, é angustiante. Nossa, meu Deus, que coisa. Ô, Nego, já que nós somos do Recôncavo, porque eu sou de Cruz das Almas, viu? Não sei se isso afeta o seu olhar sobre aquela região, mas eventualmente os meus parentes estão em Cruz das Almas, eu volto lá para ver as pessoas, para passar um tempo, né? E uma das coisas que tem me angustiado muito é passar por ali e ver a jaqueira se tornando mesa e cadeira. Porque não tem a mais, riqueza do Recôncavo. Não tem mais o que das madeiras nobres se extinguiram. Aí jaqueiras centenárias sendo dizimadas. Eu vivi no sertão, como você sabe, né, 10 anos no pastorado lá em Campo Formoso, e uma das coisas que me angustiava, eu não comprava na feira, era doce da raiz do umbu. As pessoas matavam a árvore para fazer um doce. Diz que é uma iguaria, não é? Nunca provei, que assim, não vou provar disso, porque um umbu, ele fica, na melhor das hipóteses, um umbuzeiro, 10 anos para produzir, não é? E aí a gente está dizimando tudo. O que é que você traz para a gente de Mata Atlântica, né? Vamos cantar Mata Atlântica? Vamos lá? Não mate as matas, não desmate as matas, não mate a Mata Atlântica. Não mate as matas, não mate a mata, não desmate as matas Atlântica. Quando o Cabral chegou e aqui ele encontrou prata, beleza, ouro, pau, Brasil. E sem falar do índio, dono desse lugar, o homem da nossa terra não tem onde morar. Oh, homem, quando você destrói e consome todos os recursos naturais da terra, que clamam por socorro, chora em agonia. Não mate as matas, não mate a mata, não mate a mata.
cidade, há tudo água potável, e sem falar das plantas de uso medicinal. Bicos, leões dourados, macucos, onças pintadas, todos correm perigo de sua extinção. Oh, homem, quando você destrói e consome todos os recursos naturais da terra, que clama por socorro, chora em agonia. Não, não, não mate as matas, não, não, não mate as matas, não, não, não mate a mata atlântica. Uou, uou. Oh, Lord. Maravilha! Ei, Nengo, tá chegando o tempo da gente terminar esse bate-papo tão bom. Tem tanta coisa aqui para perguntar. Rapaz, os assuntos vão fluindo, tornando, né, os veios vão fluindo, né, as ideias vão fluindo, e é muito assunto para pouco tempo, né? Outro dia, o podcast que eu fiz com o Serginho no BahiaCast, ele falou: rapaz, você tem que vir aqui de novo para fazer parte 2, porque é muita história, a gente saltou muita coisa, né? A gente, né? Agora a gente está aqui esse primeiro CD independente, porque o Somos Libertos foi por gravadora, o Mata Atlântica foi independente, o Chama foi independente, aí depois nós fizemos o Avivamente, que já foi pelo selo Bola Music. Depois fizemos o Força do Leão e gravamos 2 DVDs que saíram com CD ao vivo, que foi o Avivamente e o Bons Momentos, que para mim é um registro de áudio melhor que nós conseguimos fazer. Porque essa parte técnica é muito ingrata, porque a cultura do reggae aqui no Brasil, nossa, fica muito aquém. Os caras da Jamaica tiram um som de bateria, um som de grave, de baixo, que é uma coisa absurda. Os próprios aparelhos, lá em Campo Formoso, nós convidamos o Paulo César do Grupo Logos, e ele foi lá cantar na igreja e tal, né? A gente ficou falando sobre música, aí chegou no reggae, né? Aí ele pegou um fonezinho de ouvidos e disse assim: olha, isso daqui é o que tem de melhor, é da Kingston, é da Jamaica. Parece que o pessoal é mais refinado, né? Agora, uma apresentação sua que ficou com qualidade de música muito boa foi aqui em Lauro de Freitas. Agora a gente leva um técnico de áudio, o Dinho, né, um grande Dinho, uma pessoa muito competente. E é o nosso parceiro aqui na cidade universitária. Já conhece a nossa tradução, sabe as nossas referências, então ele tira leite de pedra, chega assim: rapaz, olha, é PA, viu? Não é PA, é por amor. Nengo, me fala uma coisa. Você tem um momento lá em São Paulo, né? Bola de Neve, em Santos, depois Guarujá, para depois a gente chegar lá em São Luís, para voltar para aqui para Salvador, para a gente encerrar esse podcast nessa noite. Eu lembro aquela passagem lá de Gênesis 12, que fala quando Deus fala para Abraão: deixa a tua cidade, a tua parentela e a tua casa. E nessa viagem para São Paulo, foi literalmente isso que nós vivemos, né? Nós deixamos a nossa cidade, deixamos nossa família, nossa parentela, e chegamos de Malicuia, em Santos, em 2003, e ficamos ali 10 anos, pastor. Fomos inseridos no Ministério Bola de Neve. Lá nós chegamos como servo, servindo como levita. De levita passamos a ser líder do Ministério de Louvor. Em 2004, o apóstolo Rina unge a gente como diácono da casa, e ali passamos a servir em Santos, quase 3 anos e meio, mais ou menos. Depois o apóstolo envia a gente para o Guarujá, e a gente fica exatamente mais 6 anos e meio no Guarujá. Fomos levantados como missionário, todo o processo, como presbítero. Aí ficamos como co-pastor, fazendo casamento, tudo que se diz respeito a um pastor, né? Aí quando foi em 2013, 10 anos exatamente,
o apóstolo Rina envia a gente para plantar uma igreja lá em São Luís. E passando lá um outro ciclo de 10 anos. Mas quando nós fomos para São Luís, eu já tinha uma visão profética que Deus tinha me dado lá em Arequipa em 2004. Que Deus ia me levar para um lugar, ia me fazer de pastor, ia me formar um pastor, e me constituir como pastor, e depois ele me traria de volta para Salvador. Eu guardei isso no meu coração, nem para ela eu compartilhei, fiquei na minha. E as coisas passaram. Quando você está focado para fazer as coisas de Deus, Deus ele move céus e terra para que o propósito dele se cumpra, né? Quando você vive processos, você realiza propósitos. Então, esses 10 anos em São Luís foram 10 anos de aprendizado, de lidar com pessoas, de ser responsável por um Estado, né? E você imprimir ali a visão do Ministério Bola de Neve lá naquela cidade. Hoje a igreja tem presbítero, tem diácono, tudo formando a partir da nossa vivência ali no campo. Aí quando chegou a hora de voltar, eu me senti no coração. Falei para o apóstolo Rina abraçou, entendeu? Vamos viver essa transferência, vamos viver essa mudança. Em setembro de 2023, chegamos de volta aqui em Salvador, conforme o que Deus havia me falado. Amém. Em 2004. Amém. E hoje estamos vivendo uma fase nova aqui em Salvador, como co-pastor, ajudando o nosso querido pastor Bill e a pastora Patrícia, que são pessoas maravilhosas. E a gente está aqui segurando o remo e vamos remar aqui na obra, né? Eu prego aqui dia de domingo, né? Hoje eu e ela somos líderes do Ministério de Louvor. Mais uma vez, a música, né, tem essa relação muito particular com a gente, e a gente está dando o nosso melhor, né? Gastando o nosso tempo servindo a Deus aqui como servo, né? Hoje eu me tornei um servo de Deus, seja na música, seja na obra, seja onde for. Eu quero servir o Evangelho. Se for para trocar no interior por prefeitura, a gente vai. Se for por bilheteria, a gente vai. Se for de graça, a gente vai. Se for profeta, a gente vai. Se for fazer a obra missionária, te dou a estrutura, a gente vai também. Então a gente está aqui para ser usado. Usa-me, Senhor. Sonda-me, usa-me. Servir, né? Isso mesmo, Nego. É bom voltar a Salvador, né, Nego? Salvador Salvador é o lugar do acolhimento. Essa cidade, gente, é uma coisa impressionante, né? Como a gente respira a cultura da cidade, como o baiano. Alguém já disse que o baiano não nasce, estreia, né? Parece que é verdadeira essa conversa, gente. Porque eu também estou voltando, né? Depois de 10 anos no sertão, né? Trabalhando com um evangelismo mais voltado para o sujeito do campo, e voltar para aqui, entender que Deus tem propósitos e projetos, é muito positivo. Você lá no seu trabalho, Nego, me fala uma coisa, há uma relação da Bola de Neve com o Ministério Sufista de Cristo? Não, o Bola de Neve tem uma influência nesse contexto do esporte, do surf, pelo fato, lá no início da igreja, muitos pastores, até hoje, eles amam surfar. Então, lá já existia o Ministério Sufistas de Cristo, que tem uma afinidade, tem toda uma parceria, tem essa aliança, mas são ministérios distintos. Sufista de Cristo é um, Bola de Neve é outro, né? Bola de Neve carrega essas características da embalagem do púlpito, com a prancha, com as duas mãos se encontrando, toda essa linguagem, essa roupagem contemporânea, justamente para quebrar um pouco aquela coisa mais litúrgica, mais conservadora, para poder a gente atualizar essa geração atual, né? Isso que o senhor está fazendo aqui é uma ferramenta dentro do ministério presbiteriano. O senhor é uma pessoa de vanguarda, né? Uma pessoa que pensa na frente, né? O senhor está introduzindo aqui a visibilidade para fora das 4 linhas. Isso é uma visão evangelística, né, que Deus te deu para fazer desse podcast, né, uma ressonância para ecoar nos lugares mais improváveis, trazendo pessoas que têm
essa relação, né? Você usou uma expressão aí que me fez lembrar de uma conversa nossa lá no interior, quando você foi cantar lá. Você falou um pouco da sua história, eu falei da minha história naquele momento que eu estava tratando saúde, né? Um câncer de intestino, foi muito agressivo, uso de bolsa, tempo prolongado, e no final da nossa conversa você disse assim: Pastor Adilson, nós somos os improváveis. Eu guardei comigo essa expressão. Quero agradecer a você, né? A você também, Valéria, terem vindo aqui prestigiar o nosso podcast. Pedir a você que se inscreva no nosso canal, inscreva aí no canal da Presbiteriana Cidade Universitária, nos siga também nas nossas redes sociais, no meu Instagram e também no Instagram da nossa igreja, e compartilhe esse podcast para que você possa também ser um agente da graça de Deus para comunicar o Evangelho a outras pessoas. Então, quero passar a palavra para vocês, para as considerações finais, com muita gratidão a Deus pela vinda de vocês aqui. Amém. Quero agradecer de coração esse convite que o Senhor estendeu para nós, estarmos aqui papeando e prosando experiências de vida com Cristo, né? Nós estamos vivos, a experiência que o Senhor teve, né? Quando nós nos conhecemos com aquela bolsa, digo, nossa, que sofrimento desse homem, cara, mas hoje eu vejo você saudável, né? Pedalando aqui nas ruas da Silveira Martins, né? Fazendo musculação. Meu Deus, cara, cheio de vida. E tem uma coisa, né? Foram 18 cirurgias. Meu Deus, imagina, cara. Ao final foram 18. Inclusive, nosso próximo podcast será possivelmente com o Dr. Adil Duarte Filho, que é o cirurgião. Ele vai vir aqui falar um pouco sobre o Março Azul, a prevenção do câncer de intestino, e falar um pouco da minha experiência, né? Porque o fato de estar aqui conversando com vocês é para testificar que milagre existe, porque não havia absolutamente nada do ponto de vista da ciência médica que pudesse prolongar a minha vida. É a providência de Deus. Amém. E a bondade de Deus. Tem coisa para cumprir ainda, pastor. Em nome de Jesus. Gente, obrigado de coração. Eu quero aproveitar aqui, pastor, eu vou deixar nosso contato aqui. Ótimo. Né? Dizer que o nosso clipe novo já está disponível no YouTube, corre lá, a Bíblia diz, está linda. Eu vou cantar essa canção encerrando esse podcast e deixar meu contato aqui. Procura Kiko Tupinambá, é o nosso produtor. Ele está com o WhatsApp 011 9949 7158. Depois você bota no rodapé aí do podcast o nosso contato. E o pessoal da técnica. Né? Siga a gente no nosso Instagram, Nengo Vieira Oficial. Inscreva no nosso canal. Acione, ativa o sininho. Essas coisas todas que você já sabe. Tá? E as nossas canções estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Corre lá e vá ouvir Nengo Vieira, porque essas canções trazem as boas novas do reino, que é saudável para você e não tem contraindicação. Você pode usar à vontade, só pode se empanturrar da palavra, que vai ser bom para você. A Bíblia diz que um planta e o outro rega. Queremos agradecer de coração ao pastor Adilson e toda a sua equipe, né, nesse clima maravilhoso, e assim a gente se despede cantando essa canção. A Bíblia diz, que diz: a Bíblia diz que um planta e o outro rega. A Bíblia diz que um planta e o outro rega. Mas o Espírito Santo é quem faz nascer. Mas o Espírito Santo é quem faz crescer. Mas o Espírito Santo vem para florescer. Mas o Espírito Santo vai frutificar o amor. O amor. Ei, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Todo ser que respira, adore o Salvador. Eu sou liberto pelo seu amor. Então, ora.
Muito bem, gente. Valeu. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Obrigadão, Valéria e Nengo. Deus abençoe vocês.